Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema sobre o uso indevido de imagem. É um tema que eu falo bastante aqui nas minhas redes sociais e eu falo tanto do uso de imagem em relação à figura pública, o artista, que muitas vezes ele tem aí a imagem dele explorada, inclusive para fins comerciais, sem que ele tenha nenhum retorno. E eu sempre falo, né? É uma grande sacanagem isso, porque o artista, a figura pública, ele trabalha com a imagem, é a ferramenta de trabalho dele. Então, quando alguém faz uso dessa ferramenta sem fazer a devida remuneração, o devido pagamento pelo uso dessa imagem, tá realmente ali usurpando o direito daquela pessoa. Mas eu quero falar num outro aspecto, que é o aspecto que todos nós, que não somos figuras públicas, acabamos participando desse uso aí. Sabe aquela situação em uma balada, uma danceteria, um espaço público, onde existe lá, você tá lá curtindo numa festa, numa noitada, de repente numa balada, numa boate, e chega lá o fotógrafo da casa e ele fala assim: vamos fazer uma foto pro nosso site? E aí você posa lá com as suas amigas, tal, sai numa foto. É sobre esse tipo de situação. Falando de uma decisão judicial que saiu agora recentemente. Uso não autorizado de imagem configura dano moral, mesmo sem depreciação. Porque toda a discussão nesse processo se deu porque a defesa da casa noturna foi justamente que não houve uma depreciação. Postou a foto da garota nas redes sociais, da página da boate, e além disso utilizou uma imagem dela para felicitar ali pelo Dia das Mulheres. Então, no entendimento da casa ali, não houve nada que desabonasse a figura da moça. E ela concordou em fazer a foto para o site, digamos assim. Quando o fotógrafo abordou ela, ela concordou em fazer a foto. E aí, gente, eu falo para vocês, eu acho que a casa noturna pensou o seguinte: pô, não coloquei nada depreciativo. Ela posou para foto. Impossível que eu vou perder essa ação. Só que no judiciário não existe impossível. A verdade é essa. E quando falamos de direito de imagem, gente, é coisa séria. Porque eu sempre falo aqui em relação ao direito de imagem de pessoas públicas que trabalham com a imagem, tudo, que é assim a minha principal área de atuação. Porém, não são só as figuras públicas que tem aí a proteção do direito de imagem. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa tem ali a proteção. E eu, inclusive, falo que nós, que não somos figuras públicas, temos mais ainda. Porque no caso da figura pública, existe uma certa flexibilidade em relação a esse direito. Não é que ela não tenha. Mas assim, uma vez que você tem uma vida pública, é normal as pessoas falarem de você. É normal as pessoas postarem sobre a sua vida. O que vai interferir aí, é o que eu falo bastante também aqui, é sobre o que fala. É verdade, não é? É o limite, a forma que fala. É uma forma que está perseguindo aquela pessoa de uma forma totalmente assim, notória. Está indo além, digamos assim, de comentar e dar a notícia. Tá realmente induzindo as pessoas a acreditarem em algo. Então são esses fatores que vai concluir de repente numa condenação ou não. Mas falar sobre uma figura pública é normal, por isso que vende tantos tabloides aí de notícias sobre famosos e tudo mais, justamente porque existe uma curiosidade geral das pessoas quererem saber sobre com quem que fulano tá saindo, tal pessoa tá traindo tal pessoa, infelizmente ou felizmente, porque existe uma indústria que movimenta tudo isso, mas as pessoas acabam se interessando por esse tipo de conteúdo. Mas aqui, no caso de hoje que eu estou falando em específico de um caso em que é uma pessoa anônima, que não é uma figura pública, simplesmente estava lá numa boate e fez uma foto para o site. Eu vou até ler um trechinho aqui, ó. O uso não autorizado da fotografia de uma pessoa implica em violação ao direito de imagem dela, ainda que não tenha cunho depreciativo, humilhante ou vexatório. Com esse entendimento, a juíza Denise Terezinha Correia de Mello, da 2ª Vara Civil de Toledo, Paraná,
condenou uma casa de shows a indenizar uma cliente que teve a imagem utilizada sem aval prévio. Esse ponto aqui também eu quero destacar. O fato da pessoa pousar para uma foto não significa que ela deu uma anuência para a postagem, porque em relação a direito de imagem, é importante a gente aqui sedimentar que existe ali toda a concessão do que será feito com aquela imagem. Tudo bem, você quer tirar uma foto minha? Ok, mas para colocar aonde? Por quanto tempo? Então, várias questões ali precisam ser delimitadas, e isso só seria possível num documento. Por isso que outro dia eu fiz aqui uma live, eu até liberei um modelo de cessão de uso de imagem, autorização de uso de imagem, porque ali você coloca, digamos assim, por quanto tempo, com exclusividade ou não, remunerado ou não, em qual local. Então você delimita, ou então você, como casa noturna, como empresa, você também coloca como que você vai utilizar. Igual, digamos assim, você tem uma marca de roupas, aí você contrata um modelo, faz as fotos, você pagou por aquelas fotos para fazer. Só que aí, no uso de imagem, você não colocou se vai sair só no seu Instagram. Aí depois você resolve fazer um catálogo. Aí você vai imprimir ali um catálogo, vai mandar numa gráfica. Pode? Não, não pode. Não estava lá escrito que você tinha esse direito. Ah, tá. Você vai colocar no seu site. Pode? Não, não pode. Porque rede social é uma coisa, Instagram é outra, canal aberto é outra. Aí você vai fazer um videozinho para passar, de repente, sei lá, um amigo seu da TV vai conseguir jogar dentro de uma notícia e vai aparecer um minuto e meio, tal, vai passar rapidinho ali, 10 segundos, vai passar a sua marca. Aí você usa justamente a imagem daquele modelo que fez as fotos para você. Mas te dava o direito de usar na televisão? Então, por isso que eu falo, o fato dessa moça pousar ali para foto não significa que ela deu anuência, porque foi o que a empresa, a Casa Noturna, quis trazer dentro do processo e realmente foi refutado. Porque quem entende da concessão de direito de imagem, da cessão de uso de imagem, sabe que tem que ser específico, tem que estar muito claro ali, você tem que colocar onde você vai usar. Então, assim, você tem que responder várias perguntas quando você fala de uso de imagem. É um direito constitucional. Então, peraí, vamos lá, vamos tratar com a seriedade que existe, que o tema exige. Então, tudo bem, vai usar? Vai usar por quanto tempo? Com exclusividade ou não? Vai poder ceder para alguém? Porque, de repente, a marca X paga ali o modelo, faz as fotos, mas ele mesmo não usa. Mas ele cede para uma outra empresa usar. Ou então ele cede, isso acontece muito com marcas, nós temos até cliente do escritório que é fabricante do ramo da moda, e acontece muito da marca comprar ali o direito de imagem do modelo, tal, e fazer todas as fotos, inclusive em relação ao trabalho do fotógrafo, que é uma outra história que eu posso deixar para uma outra live, para outro dia, mas também tem aí o direito em relação ao direito do trabalho intelectual do fotógrafo, mas enfim, digamos, a marca compra, isso acontece muito, e aí ela utiliza no site dela, nas redes dela. Aí ela tem aquelas lojas que compram em atacado para vender nas multimarcas. E aí o que eles fazem? Eles liberam o catálogo das fotos que eles já fizeram para aquele cliente dele atacadista que comprou para revender. Se isso daí não tiver previsto como autorização, não pode. Porque assim, é aquela situação, amigo, eu concedi meu direito de imagem para você e não para a loja XY que está lá usando. Então existe aí realmente essa obrigação de delimitar. Então é muito sério esse documento. As pessoas acabam não levando tão a sério ou acham assim, até parece que alguém vai reclamar disso, né? Eu falo bastante em relação a isso também com o influenciador, porque muitas vezes o influenciador ele faz esses sorteios, essas questões, e aí ele mostra ali o ganhador. E geralmente quando a gente chega para ele para orientar, e nós temos um grupo no escritório, né, que todo cliente ele tem ali acesso a um grupo de advogados que ficam o tempo todo olhando o que ele posta e orientando que tá certo, que não tá. Aí geralmente os advogados vão lá e falam, aquilo lá que você postou não pode, porque tem a imagem da pessoa. Aí eles respondem assim pra gente, até parece, a pessoa ganhou. Eu coloquei o rosto dela ali justamente porque ela ganhou o sorteio, então ela gravou um vídeo toda feliz, olha, sou eu a ganhadora dos 500 mil que o influenciador tal tava sorteando. Só que, ainda que ela ganhou, gente, nada impede, e acontece, tá? Dela ingressar com uma ação e requerer os direitos
em relação àquela divulgação. Porque aí ela não está mais discutindo em relação ao prêmio, ela ganhou. Só que assim, o fato dela ganhar não dá o direito, se isso daí não tiver previsto, se não tiver uma autorização, não dá o direito de postar o rostinho dela lá. Então, infelizmente, quando as pessoas falam assim, ai, mas jamais aconteceria isso, mas jamais a pessoa que ganhou um dinheiro falaria. Se esse jamais realmente fosse uma realidade, não precisaria de judiciário, não precisaria de advogado, porque todas as pessoas teriam um bom senso, assim, sensacional, que aí ninguém passaria ali, cruzaria a linha, todo mundo usaria aquilo, irmão, eu gostaria disso, isso seria feliz, isso me deixaria feliz? Não, então eu não vou fazer para o outro. Ou seja, se todas as pessoas, a população no geral, utilizassem esse raciocínio, não precisaria de advogado e não precisaria de justiça, porque tudo se resolveria simplesmente com esse raciocínio. Bom, eu não vou usar a imagem dele, porque o certo seria eu pagar para ele. Então, ou eu coto com ele o valor e pago, ou eu não utilizo. Não teria processo. Mas voltando aqui ao tema. Aí coloca aqui, ó. O estabelecimento utilizou a imagem dela em 3 publicações no Instagram para a promoção de eventos. Também fez o uso de uma fotografia da cliente, novamente sem autorização, para a postagem de felicitações às seguidoras pelo Dia Internacional da Mulher. Olha que bonitinho, gente. Só que não é bem assim que a justiça analisa. Por quê? Por mais... Sabe aquela história de boas intenções o inferno tá cheio? Por mais que pareça, pô, mas... Só que, de certa forma, existe ali, eu imagino, depois eu vou fuçar até pra ver, mas deve ser uma moça muito bonita, porque as casas noturnas, elas têm esse hábito, né, de pegar as fotos das mais belas que pisaram naquele dia e sempre postarem e tal, mostrar. E você pode ver, a foto dela foi utilizada 3 vezes, não foi uma. Então, por conta disso, eu imagino que deva ser uma moça muito bonita, deve ter ficado uma foto bem bacana, senão a casa noturna não teria esse interesse de utilizar, assim, a imagem dela. E aí pode pensar, pô, mas eu utilizei para dar Feliz Dia das Mulheres, gente, que é isso? Só que, peraí, você consegue perceber junto comigo, inclusive meus colegas advogados, que eu sei que estão por aqui, vocês conseguem perceber que tem uma finalidade comercial nisso daí? Tem uma finalidade comercial, gente. Por mais que você que não tenha de forma direta, porque você não está vendendo um produto ou um serviço, mas tem de forma indireta. Você quer mostrar ali o portfólio, que a sua casa noturna tem mulheres felizes, belas. Então, assim, você quer mostrar ali um estilo do espaço, e o tipo de pessoas que frequentam aquele espaço. Então, existe sim uma finalidade comercial. E aí, se a gente for para essa seara, que na verdade não foi nem mencionado na sentença, mas se fosse eu, teria mencionado também para fundamentar, a súmula 403 do STJ, que já é um entendimento pacificado, que todas as vezes que existe ali uma finalidade comercial, tem dano moral. É indiscutível o dano moral. Então, já é um pressuposto. Tem uma finalidade, tem um caráter comercial, ou seja, está comercializando um produto ou um serviço com a imagem de alguém sem autorização, é dano moral. Vamos seguir aqui. Depois vocês puxam essa súmula 403 do STJ, porque eu lembrei dela agora e eu vou abrir outra janela aqui, eu leio ela. A empresa alegou que não haveria dano indenizável, já que a cliente permitiu que um profissional a fotografasse e que as publicações não faziam referência ofensiva ou aviltante. Oiê! Assim, peraí, ó. Violou o direito de imagem dela, porque postou sem autorização. E além disso, ainda teria que ter, como é que eles colocaram aqui? Referência ofensiva ou aviltante? Não tem necessidade, a gente está falando o quê? Da falta de autorização. Estamos falando que não houve anuência. É disso que eu estou falando. Então, se tivesse aí, além dessa primeira violação, tivesse referência ofensiva, tivesse uma referência aviltante, aí a gente não estaria nem falando apenas de um dano moral. Nós estaríamos falando, de repente, aí até de uma situação criminosa, sei lá, de uma injúria, de uma difamação. Então, a gente estaria até saindo da esfera civil e partindo para a esfera criminal. Mas vamos lá, vamos seguir. A juíza do caso destacou, contudo, que o uso indevido
ou não autorizado de imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral. Ela ainda acrescentou que a conotação que se dá à fotografia utilizada indevidamente deve, de todo modo, ser considerada na quantificação da verba indenizatória. Portanto, conjugam-se inúmeros fatores para chegar no valor da indenização. Aí ela vai colocar todos os pontos aí. Quem atuou nesse processo foi a nossa colega Kátia Bento Felipe e Antônio Michel. Escritórios Bento Felipe Advocacia e Michel Advocacia. E eu achei sensacional isso. Porque quando eu vi essa decisão, ela vem de encontro com um tema que eu falo muito aqui, sobre a responsabilidade e os limites de utilizar a imagem de alguém. Porque as pessoas acham assim, a Adélia posta vários vídeos, várias fotos, eu posso pegar uma foto dela. Mas não é assim que funciona. Então, o fato de uma pessoa ter fotos no perfil dela, no mural dela, não te dá o direito de você pegar uma foto dela e utilizar. Ainda que não tenha referência aviltante ou ofensiva. Então, que fique bem claro, direito de imagem é coisa séria. Aí hoje eu trouxe aqui esse caso para falar com vocês, porque agora faz tempo que eu não vou muito em balada, mas no tempo que eu frequentava balada, isso era muito comum. Você tá lá na balada, chega lá o fotógrafo, posso fazer uma fotinha de você e das suas amigas, tal? A mulherada toda lá posava para foto e aquela foto ia pro mural. E eu já vi várias discussões judiciais sobre isso. E até em outros contextos, que não era apenas do uso da imagem em si, mas até pelo fato da pessoa não querer mais aquela foto lá, ou então ela ser fotografada. Não sei se vocês já viram isso. No fundo da balada, ela tá lá em pé, tomando lá o copo dela e tira uma foto de alguém e ela sai no fundo. Só que tem vezes que essa pessoa tá meio que escondida. Tem vezes que essa pessoa saiu e o companheiro não sabe que ela tá naquela balada. O pai e a mãe não sabem. Ela não quer sair e de repente a foto dela é estampada num site. Então acho que vocês já viram algumas discussões desse sentido, né? Bom, enfim, foi esse tema que eu quis trazer para vocês refletirem aí no dia de hoje sobre a importância do direito de imagem e a proteção desse direito, que não é balela que a doutora Adélia fica falando aqui, não, tá? É uma questão muito séria. E para não ficar pagando indenizaçãozinha aí, é bom tomar cuidado com isso. Vai contratar um trabalho, faz todo mundo assinar. Autorização de uso de imagem, delimita. A pediram para eu repetir a súmula. Súmula 403 do STJ, deixou até... É que eu lembrei dela agora, porque eu utilizo bastante ela como fundamentação. STJ, peraí que eu já vou falar aqui direitinho que eu tava esquecendo. Súmula 403, anotem aí, colegas. Bora compartilhar conhecimento. Aqui, indenização de danos morais. O uso não autorizado de uma foto que atinge a própria pessoa quanto ao decoro, contra a honra, privacidade, dependendo das circunstâncias, mesmo sem efeitos negativos, caracteriza o direito à indenização pelo dano moral, independente de prova de prejuízo. Tá aqui, ó. Ou seja, não precisa comprovar um prejuízo, gente. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela aqui do celular para vocês conseguirem ver. Ó, até abrir aqui grande, ó. Então, acho que vocês já conseguiram. Dá um print aí, depois vocês estudam melhor aí e tal. E no STJ tem bastante jurisprudência sobre esse assunto. E agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para outra tela, para mostrar o número do processo que vocês estavam pedindo, tá? Ó, vou abrir aqui, ó. Clique aqui para ler a decisão, tá vendo aqui, ó? Aqui tem a decisão inteira, ó. Só dá um print aí, ó. Já tem aqui, tá no consultor jurídico também, tá? É isso. Peraí, deixa eu só virar aqui a câmera de novo. É isso, meus amores. Então, hoje foi o assunto de hoje em relação a esse tema. Vou deixar essa live salva. Qualquer coisa, vocês mandem as dúvidas aí. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.